Oi, meu nome é Luísa Pelizon, eu sou coach e no final desse vídeo eu quero que você se sinta verdadeiramente encorajado, sabe? Cheio de coragem, e eu quero que você se sinta além, superior a toda crítica que você possa receber. E para isso eu vou compartilhar um pouquinho sobre mim. O que me trouxe a fazer esse vídeo, na verdade, foi um livro do Brendon Burchard chamado High Performance Habits, e ele fala sobre a gente compartilhar a nossa verdade, sobre a gente ser quem a gente é, compartilhar nossos sonhos, compartilhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe. E por isso, eu decidi estar aqui com você. Ontem eu tive uma sessão de coaching com um cliente, e eu percebi que eu sempre encorajo as pessoas a darem um passo de coragem. Eu sempre encorajo as pessoas a fazerem o que elas jamais imaginaram fazer. E eu sempre fui assim. Eu, sinceramente, sempre fui boa nisso. Mas a questão não é essa. A questão é que, embora eu sempre incentivasse esse passo de coragem, talvez eu não demonstrasse esse passo de coragem. E aí eu comecei a analisar e percebi que talvez eu também não compartilhasse toda a minha verdade. Eu compartilho os meus conhecimentos, eu compartilho tudo que eu sei, eu compartilho dicas, eu compartilho tanta coisa. Mas será que eu compartilho verdadeiramente a minha verdade? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero mudar no mundo? Porque embora você não saiba, eu quero mudar esse mundo. Eu quero fazer parte da geração que vai transformar esse mundo. E esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi ser coach, um dos motivos pelos quais eu pedi demissão para estar aqui com você, e não seria justo comigo e não seria justo com você se eu não compartilhasse essas coisas. Agora a questão é, por que eu não compartilho ou não compartilhava essa verdade? E a verdade é que eu tinha e ainda tenho um pouco de medo das críticas. E ontem, falando com esse meu coach, eu falei uma coisa que eu acredito verdadeiramente, que existem pessoas que vão gostar de você, que vão te apoiar, existem pessoas que vão ser transformadas por você, mas existem pessoas que não vão concordar com você. E tá tudo bem. Não é por isso que você precisa deixar de compartilhar a sua mensagem, não é por isso que você precisa deixar de ajudar outras pessoas. E, na verdade, quanto tempo a gente vai perder ou ficar parado por causa do medo das críticas? Quanto tempo mais a gente vai perder sem poder ajudar outras pessoas por causa do medo das críticas? E quando eu me observei, eu percebi que esse medo ele vinha muito de compartilhar a verdade e criar uma situação que não fosse tão legal. Eu preciso muito ser política, eu preciso muito... eu preciso agradar a todos. E se eu me sinto assim, eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado se sentindo assim, que precisa ser político, que precisa, de alguma maneira, ficar em cima do muro, que precisa, de alguma maneira, aceitação das outras pessoas, sejam de pessoas que você conhece, como pai, mãe, marido, esposa, filhos, família em geral, como pessoas que você nem conhece. Pessoas que estão do outro lado e que não estão entendendo a sua verdade. Se elas não quiserem entender, se elas quiserem julgar você, se elas quiserem falar coisas para machucar você, eu acho que o mais sensato e o mais evoluído espiritualmente que a gente pode fazer é dar um abraço nessa pessoa. Não necessariamente um abraço físico, mas um abraço com palavras. Um abraço de compreensão, um abraço de empatia. Porque nem todo mundo precisa concordar com você, nem todo mundo precisa concordar comigo. Porque essa é a minha verdade e essa é a sua verdade e não a verdade da outra pessoa. Existem pessoas que vão chegar perto de você por causa da sua verdade, mas existem pessoas que vão se afastar de você justamente por causa dessa verdade. E você quer saber? Se essas pessoas se afastarem de você, talvez seja um ótimo ponto, uma ótima coisa se acontecer. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela vai estar abrindo espaço para pessoas
que realmente importam se aproximarem de você. Para pessoas que realmente podem te ajudar a se aproximar de você. Então, a gente não precisa ter medo de receber crítica, a gente não precisa ter medo da opinião das outras pessoas. Porque, na verdade, tem muito mais a ver com elas do que com você. Tem muito mais a ver com elas do que com você, comigo, com qualquer outra pessoa. Né? A opinião dela está dizendo muito sobre ela e não sobre você. Quando você opina sobre alguma coisa, quando você critica alguma coisa, porque ninguém está livre disso, na verdade, essa crítica e essa opinião está dizendo muito sobre você, sobre as suas crenças, sobre as suas opiniões, sobre o que você pensa, sobre a maneira que você age, sobre os seus sonhos. Está dizendo sobre você, sobre a outra pessoa e não sobre mim. Então, eu quero te encorajar de verdade a parar de ter medo das críticas, a se livrar do medo das pessoas te julgarem, das pessoas... o que as pessoas vão pensar sobre mim, sobre você? Cara, deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem, porque, na verdade, você pode estar ajudando milhares e milhares de pessoas. E eu quero te encorajar, assim como eu estou fazendo, a compartilhar a sua verdade, o seu sonho. Aí você fala o seguinte, mas... Lu, se eu compartilhar o meu sonho, se eu compartilhar a minha verdade, vai ter muito mais gente criticando do que gente me apoiando. Será mesmo? Você tem certeza disso? Será que essas pessoas vão ficar próximas de você à medida que você for compartilhando a sua verdade, ou será que elas vão se afastando? E se elas se afastarem, será que isso vai ser bom ou será que isso vai ser ruim? Essas pessoas, elas têm muito a agregar. As pessoas que criticam você. Mas elas vão agregar em outro lugar. Elas vão agregar para outras pessoas. Para pessoas que compartilham dos pensamentos dela. Assim como você vai agregar a outras pessoas que compartilham com o seu pensamento. E elas, saindo da sua vida, essas pessoas que criticam, vai te dar espaço para você se relacionar e conhecer pessoas que realmente importam. Da mesma forma que vai ter gente que vai te magoar, que vai te chatear, que vai querer te derrubar, vai ter gente também que vai te apoiar, que vai te impulsionar. E se você não falar, se você não se levantar e se colocar, essas pessoas nunca vão saber que elas podem te ajudar. Essas pessoas nunca vão saber que elas podem fazer parte do seu sonho. Então, larga esse medo da crítica, ele sempre vai existir, eu quero que você entenda isso. Não é porque eu estou te falando que a gente precisa estar um passo além da crítica que ela vai deixar de existir, ela sempre vai existir. Mas da mesma maneira que a gente precisa agir apesar do medo, a gente também precisa agir apesar da crítica, apesar do julgamento. Não deixa esse medo da crítica, esse medo do julgamento te paralisar mais. Dá um passo, porque a coragem, ela só vem, ela só acontece quando existe medo. Se não existe medo, se não existe risco, não há coragem. E se você não está dando um passo de coragem hoje, você não está dando um passo em direção ao seu sonho. Você não está dando um passo ousado para aquilo que você quer. Mesmo que esse passo seja pequeno, como gravar um vídeo, dê um passo de coragem, dê um passo além do medo, dê um passo mesmo com os riscos, porque eu tenho certeza que quando os resultados vierem, você não tem nada a perder, porque primeiro que se o resultado não for aquele que você quer, foi aprendizado, e se for, maravilha, você ganhou mais um ponto na vida, você ganhou mais uma vitória. Se sinta abraçado e encorajado a realizar os seus sonhos. Um grande beijo. Tchau!